Capítulo 15. No segundo ano do exílio de Oconco, seu amigo Obierica foi visitá-lo, levando com ele 2 rapazes, cada um com um saco pesado à cabeça. Oconco ajudou-os a colocar a carga no chão. Percebia-se que os sacos estavam cheios de cauris. Oconco ficou muito feliz de receber a visita do amigo. Suas mulheres, filhos e primos também demonstraram grande alegria quando ele os mandou chamar, dizendo-lhes de quem se tratava. "Você deve levá-lo para cumprimentar nosso pai", disse-lhe um dos primos. "Claro", afirmou Oconco, "iremos imediatamente." Mas antes de ir, sussurrou algumas palavras à sua primeira mulher. Ela fez um gesto de assentimento e logo em seguida as crianças se puseram a perseguir um dos galos do terreiro. O Chendo fora avisado por um de seus netos de que 3 forasteiros haviam chegado à casa de Oconco. Por isso já estava à espera para recebê-los. Estendeu-lhes as mãos quando entraram em seu obi e, após os cumprimentos de praxe, perguntou a Oconco quem eram aqueles homens. "Esse é Obierica, meu grande amigo. Já lhe falei nele." "E é verdade", disse o velho, voltando-se para Obierica. "Meu filho já me falou do senhor e estou muito satisfeito de que tenha vindo nos visitar. Conheci seu pai, Iveca. Era um grande homem. Tinha muitos amigos aqui e costumava vir vê-los com frequência. Aquela é que era uma época feliz quando todos tinham amigos em clãs distantes. Sua geração não sabe nada dessas coisas. Fica em casa com medo do vizinho do lado. Hoje em dia, até mesmo a terra natal da mãe é muitas vezes desconhecida." Olhou para Oconco. "Eu já estou velho e gosto de falar. Só mesmo para isso é que sirvo atualmente." Levantou-se com dificuldade. Dirigiu-se a um cômodo interno e de lá voltou com uma noz de cola. "Quem são os rapazes que o acompanham?" perguntou, sentando-se novamente sobre a pele de cabra. Oconco respondeu à pergunta. "Ah", disse o velho, "sejam bem-vindos, meus filhos." Apresentou-lhes a noz de cola na mão estendida e, quando todos a tinham visto e agradecido, partiu-a e puseram-se a mascá-la. "Vá até aquele quarto", pediu o Chendo apontando com o dedo a Oconco. "Lá você encontrará um pote de vinho." Oconco foi buscar o vinho e eles começaram a beber. O vinho tinha só um dia e estava muito forte. "Pois é", falou o Chendo após um longo silêncio. "Naquele tempo as pessoas viajavam muito mais. Não existe um único clã nesta região que eu não conheça a fundo. Aninta, Umuazu, Itiosha, Elumelo, Abame, conheço todos." "O senhor já sabe?" perguntou Obierica. "Que Abame não existe mais?" "Como assim?" perguntaram o Chendo e Oconco ao mesmo tempo. "Abame foi completamente arrasada", respondeu Obierica. "É uma história estranha e terrível. Se eu não tivesse visto com os próprios olhos alguns dos poucos sobreviventes e não tivesse ouvido a história que eles contaram com meus próprios ouvidos, não teria acreditado." "Não foi num dia de Eke que aquela gente apareceu fugida em Umuofia?" perguntou a seus 2 companheiros, que assentiram com a cabeça. 3 luas atrás", continuou Obierica. "Num dia de Eke, um pequeno grupo de fugitivos chegou à nossa aldeia. A maioria deles era gente cujas mães tinham sido enterradas em nossa terra. Mas também havia alguns que foram até lá porque tinham amigos em Umuofia. E uns poucos porque não conseguiram lembrar-se de nenhum outro lugar para onde pudessem escapar. Todos resolveram refugiar-se em Umuofia, levando-nos sua infortunada história." Bebeu o resto de vinho de palma que havia dentro de seu chifre e Oconco tornou a enchê-lo. Depois Obierica continuou. "Durante a última estação de plantio, um homem branco apareceu na terra deles. Um albino", sugeriu Oconco. Não era um albino. Era um homem completamente diferente", bebericou o vinho. "E chegou montado num cavalo de ferro. Os primeiros que o viram fugiram correndo.
Mas o tal homem continuou no mesmo lugar, acenando para que voltassem. Finalmente, os mais destemidos resolveram aproximar-se e chegaram até mesmo a tocá-lo. Os anciãos consultaram o oráculo, e este declarou que aquele homem estranho causaria a ruína do clã e espalharia a destruição entre eles. Obierica bebeu de novo um pouco de vinho. Por isso, eles mataram o homem branco e penduraram seu cavalo de ferro na árvore sagrada, pois parecia pretender fugir a qualquer instante, para ir chamar os amigos do tal homem. Esqueci de mencionar uma outra coisa que o oráculo falou. Ele disse também que mais homens brancos estavam a caminho. Eram gafanhotos, falou o oráculo, e aquele primeiro homem era o batedor dos demais, enviado por seus companheiros para explorar o terreno. Por isso resolveram matá-lo. O que foi que o homem branco disse antes de o matarem? Perguntou o Chendo. Nada, respondeu um dos acompanhantes de Obierica. Não, ele disse alguma coisa, só que ninguém entendeu, contou Obierica. Dava a impressão de falar pelo nariz. Um dos refugiados me contou, disse o outro acompanhante de Obierica, que ele repetiu sem parar uma palavra que soava como Mbaino. Talvez estivesse a caminho de Mbaino e tivesse se perdido. Seja como for, prosseguiu Obierica. Eles o mataram e penduraram na árvore o cavalo de ferro. Isso foi antes de começar a estação do plantio. Durante muito tempo, nada aconteceu. As chuvas já tinham chegado e os inhames sido semeados. O cavalo de ferro continuava lá pendurado na paineira sagrada. Certa manhã, 3 homens brancos, guiados por um grupo de homens comuns, como nós, chegou à tribo. Olharam para o cavalo de ferro e foram embora. A maioria dos homens e das mulheres de Abame estava no campo àquela hora. Apenas um pequeno número de pessoas viu esses tais brancos e seus acompanhantes. Durante muitas semanas de mercado, nada aconteceu. Continuava a haver uma grande feira em Abame nos dias de Afo, quando todo o clã, como vocês sabem, ali se reunia. E foi justamente num desses dias que aconteceu a tragédia. Os 3 homens brancos e um grande número de outros homens cercaram o mercado. Certamente devem ter empregado um feitiço muito poderoso, que os tornou invisíveis até o mercado ficar cheio de gente. Nesse momento, começaram a atirar. Todos morreram, exceto os velhos e os doentes, que tinham ficado em casa, e mais um punhado de homens e mulheres cujos X estavam bem acordados e os fizeram sair do mercado. Fez uma pausa. A aldeia agora está completamente vazia. Até mesmo os peixes sagrados desapareceram de seu misterioso lago, cujas águas ficaram cor de sangue. Um grande malefício caiu sobre aquela terra, tal como anunciara o oráculo. Houve um longo silêncio. Podia-se ouvir o ranger dos dentes de Uchendo. De repente ele explodiu. Nunca se deve matar um homem que não fala nada. Aquela gente de Abame era tonta. Que sabiam eles do tal homem? Rangeu de novo os dentes e contou uma história para ilustrar seu ponto de vista. Certa vez, a mãe Gavião mandou a filha ir buscar comida. Ela foi e trouxe de volta um patinho. Você se saiu muito bem, disse a mãe Gavião à filha. Mas eu gostaria de saber uma coisa. O que foi que a mãe desse patinho disse quando você arremeteu sobre o filho dela e o levou para longe? Não disse nada, replicou a jovem gavioa. Simplesmente se afastou dali. Então, você vai já devolver o patinho, falou a mãe Gavião, pois há algo de agourento de trás do silêncio. A gavioa obedeceu e voltou novamente, dessa vez trazendo um pintinho. Qual foi a reação da mãe desse pintinho? Perguntou a velha Gavião. Ela gritou e berrou como uma doida, rogando-me pragas. Respondeu a gavioa mais moça. Nesse caso, podemos comer o pintinho, falou a mãe. Não há nada a temer dos que gritam. Repito,
Aquela gente de Abame foi imprudente. Eles foram mesmo imprudentes, comentou o Conco depois de alguns instantes. Eles tinham sido avisados de que o perigo se avizinhava. Deviam ter se armado de carabinas e facões, mesmo para ir ao mercado. Pagaram caro pela tolice cometida, aduziu Obierica. Mas tudo isso me deixou receoso. Todos nós temos ouvido histórias sobre homens brancos que fazem espingardas poderosas e bebidas fortes, e que levam escravos para longe, através dos mares. Mas nunca nenhum de nós pensou que fossem histórias verdadeiras. Não há histórias que não sejam verdadeiras, disse o Chendo. O mundo é infinito, e aquilo que é bom para certas pessoas pode ser abominável para outras. Existem albinos entre nós. Vocês não acham que é possível que tenham aparecido na nossa tribo por engano? Extraviados? Quando se destinavam a uma terra onde todos são como eles? Em pouco tempo, a primeira mulher de Oconco terminou de cozinhar e colocou diante de seus hóspedes uma farta refeição de inhames amassados e sopa de folha amarga. O filho de Oconco, no Oiê, entrou com um pote de vinho doce sangrado da palmeira de Ráfia. Você já está um homem, disse Obierica no Oiê. Seu amigo Anene pediu-me que o cumprimentasse. Ele vai bem? Perguntou no Oiê. Todos nós vamos bem, respondeu Obierica. Exima trouxe-lhes um recipiente com água, para que pudessem lavar as mãos. Quando terminaram, começaram a comer e a beber vinho. A que horas vocês partiram para cá? Indagou o Conco. Pretendíamos sair de minha casa antes do cantar do galo, retorquiu Obierica. Mas não é que só apareceu quando o dia já tinha clareado completamente. Nunca se deve marcar compromisso de manhã cedinho com um homem que acabou de desposar uma nova mulher. Todos caíram na risada. Então não é que tomou uma nova esposa? Inquiriu Oconco. Sim, casou-se com a segunda filha de Okadigbo, respondeu Obierica. Isso é ótimo, comentou Oconco dirigindo-se ao rapaz. Você não tem culpa nenhuma por não ter ouvido o primeiro canto do galo. Quando todos haviam comido, Obierica apontou na direção dos 2 pesados sacos. Esse é o dinheiro que obtive pelos seus inhames, disse ele ao Conco. Vendi os maiores assim que você foi embora. Mais tarde, vendi os inhames para plantio e dei os restantes aos meeiros. Pretendo fazer isso todos os anos até o seu regresso. Mas imaginei que talvez você estivesse precisando do dinheiro, e por isso resolvi trazê-lo. Quem sabe o que pode acontecer amanhã? Talvez apareçam homens verdes na nossa tribo e nos matem a todos a tiros. Que Deus não permita semelhante coisa, exclamou o Conco. Não sei como lhe agradecer. Eu lhe direi como, respondeu Obierica. Mate um de seus filhos em minha honra. Isso não seria suficiente, falou o Conco. Então mate-se a si mesmo, contestou Obierica. Desculpe-me, disse o Conco sorrindo. Prometo não mencionar mais a palavra agradecimento.